Olá pessoal, vamos que vamos aí nas nossas aulas de história, né? História agora do nono ano, né? E hoje nós iremos falar aí da crise de 1929. Prosseguindo nosso slide, nós vamos entender aí um pouquinho dessa situação aí. Foi a primeira crise do capitalismo. O que é o capitalismo, pessoal? Esse modo de produção aí, onde o capital, os meios de produção, né, as máquinas, equipamento, indústria vão pertencer a um dono e ele vai buscar sempre o quê? O lucro, né? Beleza? Então nós temos a imagem aí. Digo a vocês logo de antemão, assistam esse filme aí chamado Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Você vai ter uma noção muito engraçada, muito boa de como era o sistema, né, de produção capitalista naquele momento, e também uma parte aí da crise, como é que ficou, como a crise de 1929 vai afetar a indústria, né, o comércio e a vida da população de uma forma geral aí, beleza? Um filme bastante interessante, assista ele, é Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Beleza? Olha só, então nós temos aqui alguns antecedentes. O que antecedeu essa crise? O que vai anteceder e proporcionar que venha acontecer essa crise? Beleza? Olha só, prejuízos econômicos na Europa pós Primeira Guerra Mundial. Ou seja, todo o conflito da Primeira Guerra Mundial vai se desenvolver aonde, pessoal? Isso mesmo, justamente ali na Europa, no continente europeu. Vai se estender para outras áreas da África? Vai, mas ele vai se desenvolver primeiramente, unicamente, exclusivamente ali no continente europeu. Então a Europa vai sair dali o quê? Destruída. Terras destruídas, ou seja, agricultura não podendo se desenvolver ali, né? Cidades destruídas, eram todas, não, mas uma quantidade considerável de cidades sim foram destruídas, principalmente na Alemanha, que estava envolvida nesse conflito, né? Então, fome, cidades destruídas, as indústrias também destruídas e a economia fragilizada, beleza? Então, esse processo também vai enfraquecer as potências industriais daquele período que se concentravam ali na Europa. A Inglaterra, o berço da industrialização, os outros países da Europa, França, Alemanha, né? E assim por diante, eram potências industriais, mas que irão sofrer com todo esse processo do conflito da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Superprodução industrial. O que vai ajudar a contribuir também para o desenvolvimento da crise de 1929 é o excesso de produtos industriais. Beleza, pessoal? Você já viu crise por falta de produto? Sim. Agora, sabia que existe também a crise por excesso de produto? Se você tem muito produto no mercado, você não vai comprar ele não. Para quê? Né? Eu acho que o único produto que mais a gente se compra, mesmo tendo um, ou seja, que cada membro da família também, se não tem, deseja ter, é um celular, né? Mas ninguém quer ter duas geladeiras, né? Duas televisão, né? Pode ser até duas, uma para cada um, mas daqui a um pouco você está só com televisão dentro de casa. Não vai querer duas geladeiras porque não tem necessidade. Dois fogões porque não tem necessidade. E assim por diante. Então o excesso de produto, ele vai fazer com que aquele produto, ele caia o seu valor. Beleza? Então, uma superprodução industrial vai causar também, vai levar à crise de 1929. A recuperação industrial europeia. A Europa estava destruída com a guerra, mas aí ela vai começar a se organizar e ter uma recuperação rápida. E as indústrias dela, que anteriormente à Primeira Guerra Mundial estavam de vento em popa, vão se acabar durante a Primeira Guerra Mundial, mas elas vão começar a se levantar novamente e começar a produzir os seus próprios produtos, não precisando mais comprar produtos vindo de um outro país que vai se tornar a maior potência industrial do período. E a gente vai saber quem é esse país. Especulação da Bolsa de Valores de Nova York. E aí a gente vai entender o que é uma Bolsa de Valores. Agora, certo? Uma Bolsa de Valores, você entende ela como um mercado. Olha só. Beleza? Ela nada mais, nada menos que é um grande mercado. E no mercado você acha o quê, pessoal? Você acha vários produtos, né? Desde produtos alimentícios até produtos aí como de limpeza, né, de higiene pessoal e outros produtos, né, as famosas, me fugiu o nome aqui agora, mas aquelas produtozinhos com bacia, vassoura e tudo mais. Então tem vários produtos. A Bolsa de Valores, ela é um grande mercado, entenda isso.
Bolsa de valores é um grande mercado, mas aí você não vai comprar esses produtos aí que a gente acha no mercado comum, você vai comprar ações. Professor, o que é uma ação? Ação é partes, pedaços de uma empresa, no documento, né? Documentos que te dão parte, sociedade naquela empresa. Então, quando você compra ação, você se torna sócio de uma determinada empresa. Se você tem uma empresa, se existe uma empresa automobilística, de produção de automóveis, e você investe naquelas ações, a própria empresa ela vai deixar na Bolsa de Valores pedaços de suas ações. Ações são pedaços aí, contratos aí daquela empresa. Então você vai lá e compra, você investe, você coloca dinheiro nessa empresa. Com esse dinheiro, essa empresa vai proporcionar o quê? Melhoria dos seus equipamentos, contratação de funcionários, produção em grande quantidade para poder render, obter lucro. Que a ideia do capitalismo é isso, é obter cada vez mais lucros. Então você tem essa participação aí na Bolsa de Valores quando você compra, né, essa empresa. Beleza? Ao final de um determinado período, pode ser meses, né, ano e assim por diante, você vai resgatar, participar do lucro daquela empresa. Então você vai pegar uma parte daquele lucro ou recuperar todo o seu dinheiro com aquele lucro. E aí você continua o seu investimento ou não. Ou naquela empresa, ou numa empresa mais lucrativa aí no mercado, né, na Bolsa de Valores. Isso aí são empresas de vários setores. Da aeronáutica, empresa de aviões, automobilística, de carros, equipamentos eletrônicos, né, como celulares, televisores e assim por diante, computadores e assim por diante, náutico, né, de navios e tudo mais. Então, na Bolsa de Valores você tem, é um grande mercado onde você tem à disposição ali várias empresas, ações de várias empresas ali para você comprar e participar do lucro dela, certo? Então, a especulação na Bolsa de Valores vai levar também a crise. O que é especulação? Dizia-se ou criava-se empresas fantasmas e as pessoas compravam os títulos, as ações dessas empresas, investindo em uma coisa que não existia, né? Criava-se a ideia de existir uma empresa fantasma. E as pessoas iam lá investindo ali, achando que ia ganhar dinheiro e não ganhavam. Estavam colocando seu dinheiro num saco vazio, certo? Criava essas empresas fantasiosas. Então, essa foi a especulação da Bolsa de Valores que vai levar também à crise, né? Muito dinheiro ali investido de uma forma aérea, no vácuo, no nada. Continuando, pessoal. Bom, e aí nós temos o seguinte, né? Um pouquinho mais detalhado a respeito da guerra, né? A Europa após a Primeira Guerra Mundial. Nós temos os conflitos aí, né? Onde se desenvolveu, né? Essa aqui é a Guerra de Trincheiras. Termina a Primeira Guerra Mundial e aí o pessoal volta para casa, né? Aí vai começar vamos ajuntar os cacos aí e resolver o problema aí da Europa, né? Olha só, após a Primeira Guerra Mundial, a Europa saiu arrasada do conflito, com suas cidades, suas indústrias e sua economia destruída. Aquilo que eu falei para vocês, todo o conflito foi em terras europeias, beleza? E destruídas e fragilizadas. Tal contexto possibilita o crescimento de uma nova potência industrial e econômica no cenário mundial. Olha só, todos os países industrializados até então estavam em crise, com as suas economias, cidades, indústrias em crise, destruídas, né? Não conseguiam mais produzir os produtos industrializados necessários para atender os mercados, né, mundiais. Mas um país aí vai se sair bem e muito bem dessa situação. É o que a gente vai ver no próximo slide. Olha aqui. A gente analisar direitinho, a gente vai reconhecer essa bandeira, né? De quem é essa bandeira? A quem pertence essa bandeira? Qual é o país que pertence? É uma bandeira bastante conhecida para nós brasileiros, tanto conhecida quanto a nossa é conhecida, né? Todo mundo conhece a bandeira brasileira, mas todo mundo também tem a noção e conhece essa bandeira aqui, que é a bandeira de onde, pessoal? Exatamente, justamente, dos Estados Unidos da América. Então, o país, a potência que vai sair ilesa, ou seja, sem nenhuma lesão, né, do conflito da Primeira Guerra Mundial, vai ser os Estados Unidos da América. Por quê? Porque ele vai ser um país que vai financiar aqueles países, grande parte, se não todos os países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança, né? Que era quem? Os países que estavam ali da Tríplice Aliança, né? Que era quem? A Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Então, beleza, ele tinha negócios com esses países. E também a Tríplice Entente, que era a Inglaterra, a França e a Rússia.
tinha financiamento ali também, tinha investimentos ali. Então, após o término da guerra, né, ele investia com dinheiro, suprimentos, armas, tudo mais. Então, após a guerra, o término da guerra, ele vai ter que receber esse investimento, né, esse dinheiro, esses produtos que ele oferecer, ele vai ter que receber isso aí como forma de pagamento. A gente se investe para se obter lucro depois. Foi isso que os Estados Unidos fez com os países envolvidos no conflito. Ele era uma potência industrial naquela época, antes da guerra, e vai aumentar aí a sua força industrial e econômica, mais ainda depois da Primeira Guerra Mundial, correto? Então os países vão ficar devendo, vão ser devedores aí vão ser passar a ser devedores aí dos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então, isso é um fator bastante interessante, certo? E outra coisa que ele vai sair aí com a moral elevada. Por quê? A entrada dos Estados Unidos, já no final da Primeira Guerra Mundial, nos 2 últimos anos finais da Primeira Guerra Mundial, ela vai favorecer com que a Tríplice Entente saia vitoriosa. Ela vai definir aí a vitória, né? A qual lado ela entrasse, ela ia definir aí quem seria o vencedor. Então ela entra próximo daquelas que ela achava que ia vencer melhor, e vencer a guerra, e que tinha mais investimentos, que era a Inglaterra, a França, né? Então ela vai sair vitoriosa dali. Então a moral dela vai ficar elevada também. Tudo isso aí vai contribuir para ela ter um crescimento aí na sua indústria, na sua economia. Então vamos lá. Não, voltando ainda, nós temos ela aqui, nós temos aqui uma imagem representando aí o processo industrial aí dos Estados Unidos. Olha só, com o conflito, né? Com o fim do conflito na Europa, Primeira Guerra Mundial, esse era o conflito que a gente está falando, os Estados Unidos saíram fortalecidos tanto moralmente, porque a entrada deles vai definir os rumos da guerra, quanto economicamente. Aí os países, né, que outrora ele poderia até dever a esse país, ele era devedor desses países, ele passa a ser o quê? De devedor ele passa a ser credor, ele passa a ter crédito, ele passa a ter esses países agora como devedores dele, certo? Economicamente, se tornando a maior potência industrial e econômica. Não tinha outra indústria, agora a gente pode ir, não tinha outra indústria que pudesse competir ali com os Estados Unidos naquele momento, no pós-Primeira Guerra Mundial. Tudo isso aí vai levar uma euforia, um oba-oba, uma alegria, né? A economia de vento em popa, né? As empresas produzindo a todo vapor, não existiam problemas econômicos ali, a taxa de desemprego ali nos Estados Unidos no período era praticamente zero, quase que não existia. Então tudo isso aí vai ajudar e contribuir. Então o que vai acontecer? Os Estados Unidos da América, viviam um processo, viviam um crescimento econômico proporcionado pelo seu desenvolvimento comercial e industrial. Isso levou a uma euforia social, o chamado American Way of Life, ou seja, um modo de vida americano. Beleza, pessoal? Então aqui a gente observa o seguinte, todo aquele processo de crescimento industrial, crescimento econômico, tudo isso aí, vai transformar no quê? A vida do cidadão estadunidense, né? Do cidadão que vivia ali nesse crescimento, né? Econômico dos Estados Unidos. Então a gente observa aqui, ó, o jazz, né? Festas, né? Bebidas, alegria, né? A sociedade de consumo começa a se desenvolver nesse momento, né? Olha só, você tem aqui a sociedade, uma família alegre, contente, né? Com bicicleta, com aqueles almoços ao ar livre, né? Com sua lancha ali próximo, ou seja, tinha uma sociedade totalmente enriquecida, consumista, né? Olha só, uma família toda feliz, uma pessoa ali, um executivo, todo de terno, de gravata, uma dona de casa ali contente, feliz, os filhos, né? Uma família grande, os filhos ali contentes e satisfeitos, uma geladeira, né? Que era um objeto ali muito desejável, né? Muito desejado ali pela sociedade, não só dos Estados Unidos, mas mundial, e que ali as famílias estadunidenses tinham esse produto em casa, tinham esse equipamento em casa, que era uma geladeira, né? E uma geladeira farta, né? Com bastantes produtos aí que pudesse suprir as necessidades alimentares, básicas de alimentação da sociedade estadunidense. Os carros, né? A produção automobilística, né? Carros luxuosos, né? Aí na sociedade também casas aí bastante sofisticadas, né? Bastante desenvolvidas naquele período. Então, ou seja,
o modo de vida americano, né? O American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano era um modo de vida encantador, uma sociedade de consumo muito interessante naquele momento. Então, tudo isso aí leva aquele pensamento que não vai existir crise nunca mais, que nós aí atingimos aí o máximo, né, do desenvolvimento econômico do nosso país. Beleza? Continuando, só que tudo isso aí, só que não. Aí vem todo aquele processo que eu falei para vocês. Né? Toda aquela situação lá dos antecedentes para a gente poder entender o que aconteceu. As empresas europeias começam a recuperar o quê? A sua economia, a sua industrialização. Elas começam a produzir nas suas indústrias novamente. Aí produtos que elas compravam dos Estados Unidos, elas deixaram de comprar. Não compra mais, eu estou produzindo no meu território, eu vou comprar para quê? Vou começar a produzir dentro do meu território e comprar aquilo que é meu e desenvolver a minha economia, certo, pessoal? Então, olha só, o excesso da produção. Os Estados Unidos, mesmo vendo que os seus produtos estavam ficando com menos venda, com menos saída, menos aceitação no mercado, não pararam a sua produção, continuaram produzindo porque acreditavam que era apenas uma fase, que o mercado novamente ia retomar aquele processo de consumo e que os produtos iam ser comprados, consumidos e aí ia começar a desenvolver a economia novamente. Mas não, aí vem a questão da especulação na Bolsa de Valores, né? Daquele grande mercado, né? de ações das empresas fantasmas, as pessoas comprando títulos, comprando ações que não existiam e aí começa o quê? O dinheiro se desgastado. E aí o que vai acontecer? A especulação, juntando tudo isso aí, o excesso de produtos no mercado, vai levar o quê? O crash, né? Crash, crack, você vai ver vários nomes por aí, crash, crack, e que no final de tudo vai ser o quê? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que era o mercado, né? Que era esse mercado de ações mais importantes do mundo, onde todas as empresas colocavam títulos, colocavam ações ali na Bolsa de Valores para poder ser negociada. Todas as empresas do mundo tinham títulos e ações ali na Bolsa de Valores, certo? Nesse grande mercado. E aí, quando ela quebra, quando ela não tem mais dinheiro, quando ela não tem mais credibilidade ou dinheiro para poder continuar os seus negócios, aí todo mundo quebra juntamente com ele, certo? E aí nós temos aí algumas imagens, né? Isso aqui vai acontecer... Essa reunião, todo esse tumulto de gente, aqui eram pessoas, empresários, investidores que tinham ações na Bolsa de Valores. Isso aqui vai ser na porta da Bolsa de Valores de Nova York. Esse tumulto, todo esse processo aqui. Né? Isso aqui vai ser fila no banco para poder retirar o seu dinheiro que tivesse antes que esse dinheiro se acabasse. E quando chegava lá, muito não existia. A mesma coisa você chegar no caixa, né, para receber seu dinheiro, seu salário, não tem dinheiro. Então era isso que aconteceu. Então você chegou lá, não tinha mais dinheiro. Os bancos estavam com os cofres vazios, né? Ou porque eles retiraram o dinheiro, ou porque a população já tinha pegado todo o dinheiro que existia, correto? E aí todo esse tumulto aqui vai levar a quebra da Bolsa de Valores, né? Vai levar à crise de 1929, certo? O crescimento desenfreado da economia industrial norte-americana, produzia mais do que conseguia vender. A recuperação da economia europeia, a Europa começou a se desenvolver novamente. A especulação na Bolsa de Valores de New York, ou seja, Nova York, contribuíram para a primeira crise do capitalismo, a primeira crise em que esse processo de produção capitalista vai entrar. A quebra da Bolsa de Valores de New York, Nova York, no dia 24 de outubro de 1929, numa quinta-feira, deu início à crise de 1929, ficou conhecida como Quinta-feira Negra. Observem esses nomes, esses detalhes que a gente está colocando. Então, a partir de então, começa a ter desemprego. O desemprego gera o quê? A falta de recursos econômicos, ou seja, dinheiro. O dinheiro vai resultar no quê? A falta de poder de você poder comprar produtos básicos, alimentares e tudo mais. De você poder manter a sua vida. Aquele modo de vida americano, né? O American Way of Life, ele começa a entrar em decadência. Então toda aquela vida feliz, aquela geladeira farta, que agora não vai ser mais tão farta, né? Aquele carro que você tinha na garagem, que muitas vezes não vai ter dinheiro nem para botar gasolina, né? Você não vai ter dinheiro nem para botar gasolina, nem para poder pagar o financiamento desse carro, né? Ou seja, todo aquele processo de euforia vai começar a entrar em decadência, né? As pessoas começam a passar necessidades, os produtos começam a ficar encalhados.
E aí tem um livro bastante interessante que eu gostaria que vocês, quando tiverem a oportunidade, leiam, é de Mário Smith Fuller, A Nova História Crítica. Ela vai relatar muitos processos de sair. Serão vacas, né, gado morrendo porque não tinham transporte para trazer alimentos para poder alimentar esses animais, e nem tinha como transportar esses animais porque não existia dinheiro suficiente para poder pagar a gasolina, porque vai ter um disparo dos preços, uma alta dos preços muito grande, para poder levar, socorrer esses animais. Aí eles vão morrer ali nas estradas, nas fazendas, morrer de fome, né? O leite vai ser jogado aí em grande quantidade aí, porque não existia mais transporte para poder transportar esses produtos aí para o mercado consumidor. As pessoas começam a passar fome, a fazerem filas, né? Como a gente vai ver, passando para o próximo slide, começa a fazer filas aí para poder receber o quê? Alimentos, comida e tudo mais. Ou seja, olha só o contraste. Você tem aqui um cartaz atrás dizendo, né, o modo de vida americano, né? O American Way of Life, né? Ou seja, aquele vida maravilhosa dos americanos, uma família feliz dentro de um automóvel, né? Tá ali o filho, todo mundo, aquela alegria toda. Esse é um contraste, né? Você tem aqui um cartaz dizendo esse modo de vida, mas você tem embaixo uma fila de pessoas miseráveis, famintas, desempregadas, atrás com um prato de comida, atrás de um mísero emprego. Então você tem várias situações, beleza? Aqui você tem um investidor, um empresário vendendo o carro dele por $100, um valor bem abaixo do que ele comprou, do que ele tinha aquele automóvel dele, certo? Você tem famílias miseráveis aí, sem qualquer ideia do que vai ser o futuro delas, porque não tinha emprego, mas não tinha dinheiro e não tinha comida, não tinha como satisfazer as necessidades do seu filho. Então foi uma situação muito crítica naquele momento. E aí afeta inclusive o Brasil. O Brasil, isso vai afetar todo mundo, porque os Estados Unidos, ele comprava e vendia para todos os países do mundo. As empresas norte-americanas vendiam e compravam para todas as empresas do mundo, certo? A crise vai afetar o mundo todo, né? Vai ser a crise de 1929 que vai afetar o mundo. Olha só. E aí o Brasil, como agroexportador, né, de um produto apenas, agroexportador de café, vai sentir aí a sua crise também, né? Nesse período, o Brasil só investia só na produção de café, e todo esse café era vendido principalmente para os Estados Unidos. Mas quando os Estados Unidos começam a entrar em crise, ele deixa de comprar esses produtos, né? O produto aí que não ia atender, não era de primeira necessidade da sua população. Então deixa esse produto de lado. E aí a economia cafeeira do Brasil vai entrar em crise também, em decadência, né? Vai ser num período que vai enfraquecer as elites cafeeiras, né? As elites aí, o comando e os grupos sociais aí que comandavam o país, que eram os produtores de café, certo? De Minas, de São Paulo, como a gente já estudou aí logo nas nossas primeiras aulas. Então, isso aí vai começar a afetar. E aí a crise política vai afetar eles também, porque eles não vão conseguir solucionar o problema econômico do Brasil, a falta de dinheiro no Brasil. E aí vem quem? Isso vai favorecer ao chegar, né, o crescimento, né, da oposição aí, frente a esses produtores de café que estavam na política há 30 anos aí. Eles estavam comandando o Brasil, os produtores de café, na chamada política do café com leite. Isso vai proporcionar que quê? Que chegasse quem? Vargas no poder. Vargas, que a gente estudou ali nas aulas passadas. Então Getúlio Vargas chega aí até a presidência da República, né? Tira aquela política do café com leite ali, escanteia ela e começa agora a desenvolver a economia. Primeiramente, o que ele vai fazer? Compra os cafés que estavam em excesso, coisa que os Estados Unidos também vão fazer com alguns produtos. Compra o produto, o café, e queima esse produto. Porque a ideia era o seguinte, não era distribuir esse produto, porque aí você terá muito produto no mercado e o preço dele nunca vai se elevar. Então você queima o produto, correto? E aí esse produto vai sumir do mercado e depois as pessoas começam a procurar ele e isso aí começa a desenvolver novamente a economia. Ele vai pagar para os produtores de café não produzirem café, pagar e colocar multa. Se você produzir mais café do que pode, você vai pagar uma multa também. Então isso aí ele vai começar a equilibrar o produto cafeeiro e começa a desenvolver a indústria. A crise de 1929, além dessa questão do café, vai favorecer, vai ter um lado positivo até então, favorecimento do crescimento industrial brasileiro.
começa-se a desenvolver as primeiras indústrias no Brasil, porque produtos que eram comprados aí de fora, da Europa, dos Estados Unidos e tudo mais, deixam de chegar até as prateleiras aí dos mercados nacionais, do mercado do Brasil. Mas o Brasil vai precisar de produtos de higiene básica, sabonete, né? Pasta de dente e tal, produtos alimentícios também. Então o que vai acontecer? O Brasil vai ter que começar a produzir esses produtos aí com a crise de 1929, beleza? Então, tem um ponto negativo, tem um ponto positivo para a nossa economia, para a economia brasileira. Vamos lá. Com a quebra da Bolsa de Valores, a economia americana entra em crise e arrasta com ela várias economias em todas as partes do planeta. No Brasil, o seu principal produto foi afetado, o café. Beleza, pessoal? Continuando. Aí, mas tem que ter uma solução, certo? Alguns países que não vão sofrer muito com a crise de 1929 serão países da África, que já estavam com um processo que não dependiam tanto de produtos industrializados aí, da Europa e dos Estados Unidos e do Japão também, certo? E os países socialistas. Nós tínhamos aí países socialistas, né? Como, por exemplo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era um país socialista, né? Que vivia sob aquele regime socialista que a gente já estudou em tempos passados também. Então, ela também não vai sentir tantos efeitos, né? E vai ser uma possível alternativa. O que seria o socialismo? Agora, o Estado toma conta das empresas, as empresas serão estatais, e a distribuição dos seus produtos, né, da sua riqueza, será dividida aí para atender o trabalhador. A ideia, a grosso modo, é isso, beleza? Mas aí vem um presidente, Franklin Delano Roosevelt, beleza? Vai ser eleito, reeleito e reeleito novamente. Olha só a importância do cara. Então, Franklin Delano Roosevelt, o que ele vai fazer? Ele vai ganhar as eleições, é um republicano, né? É um republicano ou um democrata, se não me engano. Certo? Ele vai ganhar as eleições em 1933 e vai propor uma nova ideia, né? Conhecido como New Deal, novo acordo, novos tempos, né? Ou seja, vai ter várias denominações aí dizendo sobre esse New Deal, novo acordo, novos tempos, novo ajuste, ou seja, mas vai ser uma política econômica de intervenção na economia. Olha só, o capitalismo, ele é pregado pelo liberalismo. O que é o liberalismo? É uma política econômica onde o Estado administrativo, os governos, o presidente, o primeiro-ministro, eles não se intervêm na economia, deixam lá resolverem. As indústrias, tudo, elas vão se autorregulando, né? A lei da oferta e da procura, quem puder oferecer o melhor produto continua no mercado, quem não puder sai fora e tudo mais, aquilo tudo. Isso é o liberalismo. Ou seja, o governo só fica assistindo, recolhendo seus impostos e não é nada. Mas o New Deal, a política econômica implantada por Franklin Delano Roosevelt, vai ser o seguinte: ele vai intervir sim na economia, certo? Ele vai ferir o princípio básico do liberalismo, que é a não intervenção na economia. Então ele vai interferir na economia, certo? Ele vai começar a instituir regras, né? Comprar produtos, né? Instituir que a empresa não produza determinados produtos. Ele vai ser o que? O seguinte: ele vai liberar o capital privado. Ele não vai deixar com que as empresas sejam privadas, ele não vai tomar a empresa para si, mas ele vai regular essa produção aí, vai constituir impostos, um produto que aí ele queira que esse imposto, um produto que ele queira que ele vai ver que vai ter um excesso de produto no mercado, ele já vai começar a colocar imposto nesse produto, para esse produto ficar difícil da produção dele e não atingir aí um processo que venha causar uma crise econômica, né? Ele vai começar a instituir aí melhorias salariais, instituir melhorias na área de atender o próprio trabalhador, saúde, educação, segurança pública, né? Tudo mais. Então vai começar a investir no estado chamado estado de bem-estar social, ou seja, fazer com que a sociedade ela tenha um estado ali de certa segurança social, né? Que as suas necessidades, pelo menos as suas necessidades básicas, sejam atendidas. Então ele começa a se intervir na economia dessa forma. Então olha só, a solução para a crise começou com a eleição de Franklin Delano Roosevelt em 1933, onde ele implanta uma política econômica keynesianista de John Keynes,
Esse cara é um teórico, né, economista, que vai propor essa intervenção do Estado na economia, onde se desenvolveu uma intervenção do Estado na economia, o New Deal, novo acordo, novos tempos, novos dias, tem várias denominações para esse New Deal. Roosevelt, através do New Deal, determinou a realização de grandes obras públicas. Olha só, agora, como uma ideia da intervenção da economia, ele começa agora a gerar empregos. A intervenção da economia vem assim, através da geração de emprego. Ele começa a financiar o quê? Construção de pontes, de estradas, né? E tudo mais. Isso aí vai gerando o quê? A população começa a entrar novamente no mercado de trabalho. No mercado de trabalho ela vai começar a ganhar dinheiro. Ganhando dinheiro, ela vai ter o poder de compra nas mãos. E aí ela vai começar a comprar os seus produtos. Beleza? Então, olha só. Determinou a realização de obras públicas, como a construção de hidrelétricas, geração de emprego e a longo prazo, pontes, entre outras, estimulando assim o emprego e, consequentemente, reativando o consumo, o que possibilitou o reaquecimento da economia estadunidense. Outra coisa que ele vai fazer, ele vai pagar para a empresa não produzir. Não, você não vai produzir determinado produto. A intervenção da política aí na economia, você não vai produzir determinado produto, porque senão você vai ter muito produto no mercado e esse produto não vai ter valor, beleza? Então, fique quietinho aí. Outra coisa, eu vou comprar o seu produto de excesso. Vou comprar o seu produto de excesso, você vai continuar produzindo agora em pequena quantidade e garantir o emprego do trabalhador. Aí vem o Estado de bem-estar social, o Estado de bem-estar social entra aí, né? A geração de emprego, a manutenção do emprego. Então, você vai continuar produzindo, mantém o seu empregador e tudo mais. Olha, são técnicas que em períodos de crise, elas funcionam. Basta saber se os administradores estão dispostos, né, a acolher tais ideias e poder desenvolver a economia. O Estado pode gerar isso. O Estado tem dinheiro, o Estado tem recursos, então ele pode fazer com que essa crise ela venha a passar de uma forma passageira, né, saudável, assim por diante, até onde é possível. Então, beleza. Então, todo esse processo aí vai começar a desenvolver. Olha só, nós temos aí o presidente Roosevelt. Nós temos aí a sua assinatura aí do acordo, né? Novo tempo, do New Deal. E aí uma imagem demonstrando aí o processo, né, de construção, de desenvolvimento aí da economia a partir de então. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Bom, pessoal, aí eu deixei alguns exercícios na semana passada, tá entendendo? Referentes à Primeira Guerra Mundial. E a gente vai entender agora o que rolou, né? Qual foi o acontecimento que deu início à Primeira Guerra Mundial? O assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando por um jovem sérvio da organização sérvia Mão Negra. Olha só, pessoal, isso é bastante importante. Por que um jovem sérvio? Não foi um assassinato qualquer. Porque esse jovem era sérvio e a Sérvia ela vivia ali sob o domínio tanto do Império Austro-Húngaro quanto do Império Russo. Então tinha do Império, principalmente o Império Austro-Húngaro, né? Então vivia aquele processo ali de conflito, de tensão, beleza? Segundo, quais eram as alianças que se formaram antes da Primeira Guerra Mundial e seus respectivos integrantes? A Tríplice Aliança, formada pelo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. E a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e o Império Russo. Terceiro, o que determinou o Tratado de Versalhes é que a Alemanha era a principal responsável pela guerra, que teve seu exército reduzido a um contingente de 100 mil soldados. Ficou proibido desenvolver equipamentos em sua marinha e força aérea. Perdeu os territórios de Alsácia e Lorena, ou seja, aquela parte, né, que a França ela reivindicava, aquele revanchismo francês, que a França vai perder para quem? Para, naquela guerra, né, franco-prussiana, a França vai retomar novamente da Alemanha, beleza? Além de todas as suas colônias na África. E de pagar uma pesada indenização aos países vencedores do conflito. Então, todas essas foram as penalidades impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes. Prosseguindo, quais eram os antecedentes da Primeira Guerra Mundial? O que antecedeu? O que acontecia? O que aconteceu ali antes da Primeira Guerra Mundial? Aquela época, o imperialismo, aquela situação ali, onde a África ela vai ser dominada, né, colonizada, neocolonizada pelas principais potências
europeias da época, né? E formando aqueles impérios, né? Então o imperialismo ali vai ser um desses fatores também. A paz armada, onde as potências, né, industriais da Alemanha, da Inglaterra, da França vão se armarem, criar armas ali de destruição. Formação das alianças, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. O revanchismo, aquela briga que existia, né, aquela disputa, né, aquela briga que existia aí entre França, né, aquela revanche que existia no peito, no coração da França aí, de recuperar os territórios de Alsácia e Lorena, importantes em minério de ferro e carvão, e também o pangermanismo, né, ou seja, os povos germânicos ali em um território que a Alemanha reivindicava, desejava para si, além do pan-eslavismo, ou seja, aquela região ali dos Balcãs, onde existiam vários povos eslavos ali, que tanto Rússia, né, quanto a Sérvia, eles queriam ter uma certa influência, um certo domínio ali, formando ali a união dos povos eslavos, beleza? Da língua e cultura eslava. Bom, e a quinta, na sua opinião, a Alemanha realmente foi culpada pela deflagração da Primeira Guerra Mundial? E aí, o que você acha, o que você analisou, o que você pensou e a que conclusão chegou? Não, todos os países e todo o contexto imperialista da época, ou seja, o império, né, das empresas industriais, industrialistas ali, que se formou ali, causou, né, esse contexto causou, né, foram responsáveis aí pela deflagração da Primeira Guerra Mundial, ou seja, para o acontecimento da Primeira Guerra Mundial. Os exercíciozinhos para essa semana aí, na próxima semana a gente observar direitinho. O que foi o New Deal e quem foi responsável pela sua implantação? Segundo, quais foram os antecedentes antecedentes da crise de 1929? Terceiro, o que causou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York? O quarto, o que possibilitou a ascensão, ou seja, a subida, o crescimento, né, econômico dos Estados Unidos da América? E o quinto, o que foi o American Way of Life? Beleza, pessoal? Nosso referencial bibliográfico das páginas 92 a 96. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana.